Cada arquivo em seu computador conta uma história, um documento de texto, uma foto de férias, uma música. Mas e se a última história que seus dados contassem fosse uma de puro terror? Olhe para suas pastas agora e comente qual seria o arquivo mais assustador para se analisar se você desaparecesse. Para Helena, analista de dados e arquiteta de mundos digitais, a vida era uma série de padrões lógicos e informações quantificáveis. Seu apartamento em Belém era um santuário de ordem, com múltiplos monitores, exibindo fluxogramas e linhas de código. Um contraponto silencioso e climatizado ao caos úmido e vibrante da cidade lá fora. Ela encontrava conforto na certeza dos dados, na elegância de um algoritmo bem escrito. A realidade para ela era algo que podia ser medido, mapeado e, por fim, compreendido. Seu irmão mais novo, Lucas, era o oposto. Ele buscava o desconhecido não em bancos de dados, mas na lama, nos emaranhados de cipós e na sinfonia caótica da vida selvagem. Um estudante de biologia apaixonado, ele via a floresta amazônica, especificamente o Parque Estadual do Utinga, um fragmento de selva espremido contra a cidade, como seu verdadeiro laboratório. Helena o amava, mas se preocupava com sua impulsividade, com o que ela via como uma fé ingênua no imprevisível. A calmaria enganosa de sua vida perfeitamente ordenada foi estilhaçada por uma ligação. Uma voz oficial, polida e desprovida de emoção, informou que Lucas e sua equipe de pesquisa estavam desaparecidos. A palavra desaparecidos soou como um erro de sistema em sua mente. Um dado que não se encaixava em nenhuma lógica. A versão oficial da polícia era um monumento à indiferença burocrática. 3 estudantes universitários, jovens e provavelmente imprudentes, que se aventuraram para fora das trilhas demarcadas e se perderam. Era uma história simples, trágica e, para as autoridades sobrecarregadas, terrivelmente comum na vasta e perigosa região amazônica. As buscas foram iniciadas, mas Helena sentiu uma falta de urgência que a enlouqueceu. Para os detetives, seu irmão era uma estatística, um número de ocorrência. Para ela, ele era um universo. Em cada conversa na delegacia, ela se deparava com um muro de condescendência. Eles viam uma irmã mais velha em pânico, talvez histérica, incapaz de aceitar a dura realidade. Mas Helena não era movida apenas pela emoção. Sua mente analítica via falhas na narrativa oficial. Lucas era impulsivo, sim, mas não era estúpido. Ele era um mateiro experiente, equipado com GPS de alta precisão, radiocomunicador e protocolos de segurança que ele mesmo havia ajudado a desenvolver para a universidade. A ideia de que ele simplesmente se perdeu era para ela a hipótese menos provável. Ela não queria teorias, queria dados. Sabia que a expedição de Lucas era um projeto de monitoramento intensivo. Eles estavam carregados de tecnologia, câmeras de trilha com sensor de movimento, gravadores de áudio parabólicos, drones para mapeamento aéreo. Além dos dados de GPS de seus próprios aparelhos, ela exigiu acesso a todo o material que a equipe de resgate havia recuperado do acampamento abandonado. Foi uma batalha. A polícia relutou, citando protocolos e procedimentos. Mas Helena foi implacável, usando sua fluência na linguagem da lógica e da lei para encurralá-los. Se eles não iam analisar os dados, ela o faria. Finalmente, exaustos por sua insistência, eles cederam. A entrega foi sombria. 2 caixas de plástico, lacradas como evidências de um crime, foram deixadas em seu apartamento. Dentro, não havia pertences pessoais, roupas ou ferramentas. Havia apenas discos rígidos, cartões de memória e baterias. As relíquias digitais da última expedição de seu irmão, para qualquer outra pessoa, seria uma massa impenetrável de arquivos. Para Helena, era a cena do crime. Ela passou as primeiras 48 horas em um estado de imersão total, alimentada por café e pela fúria de sua dor. Seu primeiro passo foi criar um sistema. Ela catalogou cada cartão, cada drive, criando uma linha do tempo meticulosa da expedição. Desde o primeiro dia em que entraram no parque, ela sincronizou os metadados de fotos, vídeos e logs de GPS.
construindo um mapa virtual que mostrava onde cada membro da equipe esteve, a cada minuto de cada dia. No início, o que encontrou foi dolorosamente normal e belo. Havia horas de vídeo de Lucas, o rosto, iluminado por uma paixão contagiante, explicando a flora e a fauna para a câmera. Havia áudios da equipe rindo e contando piadas ao redor da fogueira. Havia fotos espetaculares de tucanos, macacos prego e da luz do sol se infiltrando pela copa das árvores. Era um retrato vibrante de jovens cientistas em seu elemento, um diário digital de descoberta e camaradagem. Era a calmaria antes da tempestade, uma paz digital que tornava o silêncio que se seguiria ainda mais ensurdecedor. Ela analisava cada arquivo com uma distância clínica, uma armadura contra a onda de luto que ameaçava afogá-la. Ela não estava vendo seu irmão, estava analisando o sujeito A, em um esforço desesperado para manter a sanidade. Foi no final do segundo dia de análise que ela encontrou a primeira falha na matriz, um único dado que não se encaixava. Ao revisar os logs do gravador de áudio principal, que ficava ligado continuamente no acampamento, para capturar sons noturnos, ela notou uma anomalia na terceira noite da expedição. Havia um gap, uma lacuna de exatamente 3 minutos e 14 segundos. Exatamente às 2h37 da manhã, o arquivo de áudio simplesmente parava e recomeçava, como se o aparelho tivesse sido desligado e ligado novamente. Intrigada, ela cruzou essa informação com os outros aparelhos. Um dos gravadores secundários, posicionado mais longe, não tinha essa lacuna. Ela abriu o arquivo deste segundo gravador e foi direto para a marca de 2h37 am. Filtrou os ruídos de fundo, os grilos, o som do vento. E então, ouviu. Era fraco, quase imperceptível. Um som agudo, melódico, que durou talvez 5 segundos. Não parecia com nada que ela já tivesse ouvido. Ela o isolou e passou por um software de reconhecimento de bioacústica. A resposta do programa foi inconclusiva. A assinatura sônica não correspondia a nenhuma ave, inseto ou mamífero catalogado para a região. Era um fantasma no áudio, um sussurro na escuridão digital. Foi então que ela decidiu visualizar o som, convertendo a onda de áudio em um espectrograma, uma representação gráfica da frequência. E o que viu na tela fez se inclinar para frente, o coração começando a bater mais rápido. O padrão do som não era caótico como a maioria dos sons naturais. Havia uma estrutura, uma repetição quase matemática nas harmonias. Era um padrão complexo e deliberado, um sinal. E naquele momento, Helena soube, com a certeza fria e absoluta de uma analista de dados, que aquilo não era um som, era uma mensagem. A descoberta do som anômalo mudou tudo. Não era mais uma busca por um acidente, era a caça a uma variável desconhecida. Helena mergulhou nos dados com uma nova intensidade, a anomalia sônica como sua estrela polar. Ela criou um algoritmo para varrer todas as horas de gravação de áudio em busca daquela assinatura sônica específica. Os resultados foram aterrorizantes. O som não apareceu apenas uma vez, ele estava presente em todas as noites que se seguiram à primeira detecção. E o padrão era claro e metódico. A cada noite, a amplitude do som gravado era maior. Estava ficando mais alto, estava se aproximando do acampamento. Ela cruzou essa progressão com os logs de GPS. A equipe se movia pelo parque durante o dia, montando acampamento em locais diferentes. Mas não importava para onde iam. À noite, o som sempre aparecia, começando distante e se aproximando ao longo de horas. Um predador acústico circulando sua presa. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que quer que estivesse fazendo aquele som, não estava apenas presente na floresta. Estava ativamente caçando seu irmão. Era uma perseguição deliberada, paciente, e que durou dias. A calma inicial que ela sentiu ao ver as imagens da expedição, agora parecia uma ingenuidade cruel. A equipe estava sendo observada, marcada, desde o início. Com a trilha de áudio estabelecida, Helena voltou sua atenção para os terabytes de vídeo das câmeras de trilha.
Eram dezenas de câmeras espalhadas por quilômetros de parque, capturando milhares de horas de filmagem em modo de espera, ativadas por movimento. Era um trabalho monumental, mas sua obsessão era maior. Ela escreveu um script para acelerar o processo, que sinalizava qualquer vídeo gravado nos horários em que o assobio misterioso fora detectado. As primeiras horas de análise foram frustrantes. Os vídeos mostravam apenas a vida noturna habitual da floresta: cutias, pacas, tatus, o ocasional vislumbre de uma jaguatirica. Mas então, ela começou a notar algo estranho. Nos vídeos que coincidiam com os picos mais altos do assobio, o comportamento dos animais era errático, anormal. Manadas de queixadas estouravam em pânico, correndo desordenadamente na escuridão, sem nenhum predador visível. Macacos guariba, que deveriam estar dormindo, eram vistos gritando nos galhos mais altos. Era um pânico silencioso, uma onda de medo se espalhando pela floresta. E o epicentro dessa onda era sempre algo que permanecia fora do alcance das lentes infravermelhas. As câmeras capturavam o efeito mas nunca a causa. Era como tentar fotografar o vento, vendo apenas as folhas que ele balançava. A floresta inteira sabia que algo estava errado. Os animais sentiam. Apenas os humanos, com sua tecnologia e sua arrogância, permaneciam cegos e surdos à ameaça que se aproximava. A frustração de Helena estava no auge. Ela tinha a trilha sonora do monstro, mas não tinha seu rosto. Foi quando ela encontrou o arquivo. Câmera de trilha 07, noite 4. O assobio naquela noite, segundo seus dados, havia sido o mais próximo e mais longo até então. O vídeo foi acionado por uma capivara assustada, que passou correndo em frente à lente. A imagem estava granulada, a iluminação infravermelha, lavando o cenário em tons de cinza e branco. A capivara some do quadro. A câmera continua gravando por mais 30 segundos como programado. Nada, apenas as folhas, se movendo. Mas no 28º segundo, nos últimos instantes antes de a gravação parar, algo acontece. Na extrema direita do quadro, por uma fração de segundo, um borrão de movimento. Helena parou o vídeo. Voltou, quadro a quadro. Era quase imperceptível. Um borrão escuro, baixo, movendo-se com uma velocidade incrível entre duas árvores. E acima dele, um outro borrão, de uma cor diferente. Mesmo no infravermelho que não captura cores, a tonalidade era distinta, mais clara. Um tom, que em cores, seria vibrante, vermelho. Era inútil. A resolução era baixa demais. Um movimento rápido demais. Ela passou horas aplicando filtros, tentando aumentar a nitidez, mas a imagem se desfazia em um amontoado de pixels. Era um fantasma digital. Uma promessa de uma forma, sem a forma em si. Nossa investigação está avançando para um território sombrio. Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para notificações. Acredite, você não vai querer perder o momento em que a máscara deste fantasma começar a cair. Ela estava prestes a desistir daquele arquivo, quando se lembrou de outro conjunto de dados, que ainda não havia explorado completamente: as fotos de alta resolução. Lucas e sua equipe também estavam realizando um estudo botânico, tirando milhares de fotografias macro do solo da floresta, das folhas, dos fungos. Era um trabalho meticuloso, e para a investigação de Helena aparentemente inútil. Mas agora, movida por um pressentimento, ela abriu a pasta de fotos da mesma área da câmera de trilha 07, tiradas na manhã seguinte à gravação do borrão vermelho. Ela passou por centenas de imagens, closes de samambaias, detalhes de cascas de árvores, o padrão intrincado de um cogumelo. E então, ela parou. A foto era de uma área de lama, perto de um riacho. O foco estava em uma pequena orquídea selvagem, mas no canto inferior esquerdo da imagem, parcialmente fora de foco, havia algo mais. Uma marca, uma pegada. Seu coração parou. Ela deu zoom, a imagem pixelizando um pouco, mas a forma ainda era inconfundível. Era uma pegada de um pé descalço, de tamanho humano, mas como em um pesadelo de anatomia,
Os dedos estavam afundados na lama na parte de trás da marca, enquanto o calcanhar, nítido e claro, estava na frente. Era uma pegada invertida, uma marca de alguém que andava para frente, mas deixava um rastro que apontava para trás. Com as mãos tremendo, Helena abriu o navegador de internet, digitou na busca as palavras que antes pertenciam ao seu mundo de contos de infância, palavras que não tinham lugar em seu universo de dados, pegadas para trás à Amazônia. A tela se encheu de resultados, artigos de folclore, relatos de seringueiros, lendas indígenas, e em cada um deles, um nome se repetia, de novo e de novo. Curupira. A lenda que ela havia descartado como fantasia infantil, estava agora documentada em um arquivo JPEG de 24 megapixels. Olhando para ela, da tela de seu computador, a palavra Curupira quebrou a última barreira entre a investigação lógica de Helena e o abismo do folclore. Seu apartamento, antes um refúgio de ordem, transformou-se em um bunker de obsessão. As paredes, antes brancas e limpas, foram cobertas com impressões, espectrogramas do assobio, mapas do Parque do Utinga com as rotas de GPS da equipe sobrepostas, ampliações da pegada e da mancha vermelha. Era o quarto de um louco, ou de um gênio, à beira de uma descoberta impossível. Ela devorou tudo o que pôde encontrar sobre a lenda. Os relatos descreviam o Curupira não apenas como um protetor, mas como um mestre da desorientação. Dizia-se que seu assobio podia enlouquecer os homens, fazê-los perder o senso de direção e andar em círculos até a exaustão. Com um arrepio, Helena voltou para os dados de GPS do último dia da expedição. A linha no mapa que nos dias anteriores mostrava um progresso lógico através do parque, agora contava uma história aterrorizante. Por mais de 6 horas, a equipe andou em uma série de laços quase perfeitos, cruzando seu próprio caminho dezenas de vezes, confinados a uma área não maior que um campo de futebol. A lenda não era uma história, era um manual de instruções para o horror que seu irmão viveu. Os dados eram a prova irrefutável. Eles não se perderam. Foram ativamente aprisionados pela própria floresta. Armada com essa nova e terrível certeza, Helena compilou um dossiê. Era uma obra-prima de análise de dados, um argumento irrefutável, que conectava cada ponto. Desde o primeiro assobio, até os círculos no mapa de GPS, ela marcou uma nova reunião com o detetive responsável pelo caso. Desta vez, ela não era a irmã de luto, era a analista apresentando suas conclusões. Ela expôs tudo sobre a mesa da sala de interrogatório. Os gráficos, as imagens, a sobreposição dos dados com os relatos folclóricos. Ela falou com uma clareza febril explicando cada passo de sua lógica, cada inferência baseada em evidência. O detetive a ouviu pacientemente, folheando os papéis com uma expressão que misturava pena e cansaço. Quando ela terminou, ele suspirou. Olhou para ela, não como um policial para uma testemunha, mas como um médico para um paciente. Ele disse que apreciava seu esforço, que a perda era uma coisa terrível, que fazia a mente procurar padrões onde não existiam. Disse que pegadas estranhas podiam ser de animais, que sons podiam ser o vento em um bambuzal, e que falhas no GPS eram comuns, sob a copa densa das árvores. Ele viu o Curupira em seus papéis, e a descartou. Para ele, ela não era uma investigadora, era uma mulher que havia se refugiado na fantasia, para não encarar a dura realidade da morte. Ele a aconselhou a procurar ajuda, a descansar, a deixar que a polícia fizesse seu trabalho. Helena saiu da delegacia, sentindo um frio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. A verdade não a libertaria. A verdade a havia isolado do resto do mundo. Rejeitada pelo mundo da lógica e da lei, Helena mergulhou ainda mais fundo no seu próprio. Se ninguém acreditaria na história que os dados contavam, então ela teria que fazê-los gritar. Ela voltou aos arquivos de áudio, desta vez com uma nova abordagem. Ela não estava mais procurando pelo assobio, estava procurando pelo que estava por trás dele, por baixo dele. Usando os softwares forenses de áudio, ela começou a aplicar filtros extremos, removendo as frequências do som principal, para ver o que restava.
O que ela encontrou foi sutil, mas profundamente perturbador. Por trás do assobio agudo, havia um leito de ruído de baixa frequência. E dentro desse ruído, ela começou a distinguir sons. Eram como sussurros, em uma linguagem que ela não entendia, gutural e antiga. Em outros momentos, ela ouvia o som inconfundível de algo pesado, como um corpo, sendo arrastado por entre as folhas secas. E o mais estranho de tudo, ela conseguiu isolar um som que se repetia. Uma risada baixa, infantil, mas desprovida de qualquer alegria. Era a risada de um predador brincando com sua comida. A entidade não estava apenas caçando, estava se divertindo. Estava deixando rastros de seu sadismo no espectro de áudio. Pequenos easter eggs de terror, para quem tivesse a capacidade e a loucura de procurar. Histórias como essa nos lembram que há mistérios que a ciência não consegue decifrar. Se você se fascina pelo inexplicável, considere se tornar um membro do nosso canal. Com seu apoio, podemos aprofundar nossas pesquisas e trazer mais conteúdos sobre os enigmas que se escondem nas sombras do nosso mundo. A busca obsessiva de Helena a levou a um arquivo de vídeo que ela havia catalogado como corrompido e deixado de lado. Era um arquivo da câmera pessoal de Lucas, uma pequena câmera de ação que ele usava presa na cabeça. O arquivo não abria nos players de vídeo comuns. Mas Helena não era uma usuária comum. Ela usou um software de recuperação de dados, forçando o programa a ler o arquivo byte por byte, reconstruindo o que fosse possível. Depois de horas de processamento, ela conseguiu. Não era muito. Apenas 12 segundos de vídeo recuperado, fragmentado e cheio de artefatos digitais. Mas era o suficiente. Ela deu o play. A imagem era um caos em tons de verde da visão noturna. A câmera balançava violentamente, sincronizada com a respiração ofegante e apavorada de Lucas. Ela podia ouvir seu próprio irmão arfando, quase chorando de medo. O som estava distorcido, mas por baixo do pânico, ela podia ouvir o assobio, agora onipresente e ensurdecedor. A câmera estava apontada para o chão, mostrando apenas folhas e raízes, passando em alta velocidade. Lucas estava correndo por sua vida. Então, nos últimos 3 segundos do clipe, ele tropeça e cai. A câmera, por um instante, se vira para trás, para o que quer que o estivesse perseguindo. A imagem é uma bagunça de borrões de movimento. Mas por um único quadro, um flash de um 30avos de segundo, a imagem se estabiliza. E nesse quadro congelado no tempo digital, Helena viu, no meio da escuridão, 2 órbitas, brilhando com um vermelho intenso e sobrenatural. Não era um reflexo, era uma fonte de luz. Eram os olhos do caçador. Ela havia encontrado o rosto do fantasma na máquina. Havia um último refúgio de dados que Helena ainda não havia quebrado. Em um drive de backup encriptado, havia uma pasta com um único arquivo, nomeado Emergência. Não. Abra. Lucas havia lhe falado sobre aquilo uma vez. Um protocolo de caixa preta, como ele chamava. Um gravador de áudio pessoal, de altíssima fidelidade, que ele ligaria se a situação saísse do controle, para que, se o pior acontecesse, houvesse um registro. O arquivo estava protegido por uma senha. Helena passou horas tentando todas as combinações óbvias. Datas de aniversário, nomes de familiares, termos científicos, nada. A frustração a consumia. Ela se levantou e andou pelo apartamento, olhando para as paredes cobertas de dados. A crônica de uma caçada. Seu olhar caiu sobre uma foto antiga na sua estante. Ela e Lucas, crianças, usando coroas de papelão. Eram o clube dos exploradores da varanda, uma brincadeira de infância. E o clube tinha uma senha secreta, uma palavra inventada, que eles usavam para compartilhar seus segredos. Com um pressentimento que era mais esperança que lógica, ela voltou ao computador e digitou a palavra sem sentido de sua infância. A tela de senha desapareceu. O arquivo foi descriptografado. Era um único arquivo de áudio, em formato W5, com quase 1 hora de duração. A caixa preta havia se aberto. Com as mãos trêmulas, ela colocou seus melhores fones de ouvido, isolando-se do mundo. Apertou o play.
A qualidade do áudio era impressionante. Parecia que ela estava lá, no meio da floresta com eles. Os primeiros minutos eram a confirmação de tudo que ela já havia descoberto. As vozes da equipe, incluindo a de seu irmão, estavam tensas, cheias de pânico contido. Eles falavam sobre estarem perdidos, sobre os jipes não funcionar, sobre andarem em círculos. Então, o assobio começou. No áudio de alta fidelidade, o som era ainda mais terrível. Era multidirecional, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma gaiola acústica. A equipe começou a se desintegrar sob a pressão psicológica. Helena ouviu discussões acaloradas, acusações. Um dos estudantes, em pânico, gritava que outro estava fazendo o som para assustá-los. A paranoia, a principal arma do Curupira segundo as lendas, estava corroendo a equipe de dentro para fora. Lucas, seu querido e corajoso Lucas, tentava manter a calma, sua voz tremendo enquanto ele tentava racionalizar, descrevendo as propriedades do som, tentando tratá-lo como um fenômeno científico, mesmo enquanto o terror o consumia. Era a gravação de um experimento enlouquecedor. E eles eram as cobaias. A gravação continuou. Uma descida ao inferno auditivo. Em certo ponto, a equipe se calou. A discussão substituída por um medo paralisante. O assobio parou. E no silêncio que se seguiu, um novo som começou. Um som que fez os pelos dos braços de Helena se arrepiarem. Era o som de passos. Passos lentos, pesados, caminhando sobre as folhas secas. Mas o ritmo estava errado. Havia um arrastar sutil, um peso deslocado, que ela não conseguia identificar, mas que soava fundamentalmente antinatural. Eram os passos que combinavam com as pegadas invertidas. A entidade estava se revelando. As vozes da equipe voltaram, mas agora eram apenas sussurros aterrorizados. Alguém começou a rezar. Outra pessoa começou a chorar baixinho, e então, o assobio voltou, mas não mais distante e etéreo. Estava perto, terrivelmente perto e ensurdecedoramente alto. Uma explosão de som de alta frequência que distorceu o microfone, e junto com o som, vieram os gritos. Não eram gritos de dor física, eram gritos de algo pior. Eram os sons de mentes se quebrando, de realidades sendo desfeitas pela visão de algo que não deveria existir. Eram os gritos de pessoas olhando para o rosto da impossibilidade. Helena fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto, forçando-se a continuar ouvindo, a testemunhar o fim de seu irmão. Os gritos cessaram abruptamente. O assobio ensurdecedor diminuiu, transformando-se em um zumbido baixo, quase curioso, como se a criatura estivesse inspecionando seu trabalho. No meio do silêncio traumático restava apenas um som. A respiração ofegante e irregular de Lucas, bem próxima ao microfone. Ele estava vivo. Por alguns segundos, houve apenas esse som. A respiração de seu irmão e o zumbido sobrenatural. E então, Lucas falou. Sua voz era um sussurro frágil, quebrado, não para seus companheiros, mas para o gravador. Para ela, era sua mensagem final na garrafa digital. Ele disse, com a voz embargada por um terror que transcendia o medo, uma espécie de êxtase horrível. Helena, é lindo. O cabelo é como fogo. Houve uma pausa, e sua respiração ficou ainda mais difícil. Os pés, eles. Sua voz foi cortada, não por um grito, mas por um som seco e rápido, como um galho grosso se partindo. E depois, nada. Apenas o som do gravador capturando o silêncio absoluto da floresta. O zumbido havia desaparecido. A respiração havia parado. A gravação continuou por mais 30 minutos, registrando um silêncio que era mais pesado e mais definitivo que qualquer som. Helena não tirou os fones. Permaneceu imóvel, no escuro de seu apartamento, tendo acabado de assistir ao funeral de seu irmão. Um funeral composto apenas por som. Um túmulo feito de dados. Por um dia inteiro, Helena não se moveu. Permaneceu sentada na cadeira, no escuro. O mundo exterior deixando de existir. O silêncio no final da gravação a havia preenchido.
Era um silêncio que continha a verdade. O luto veio em ondas, uma tempestade que a deixou exausta e vazia. Mas por baixo da dor, algo mais crescia. Uma resolução fria e dura. Ela tinha a prova. Uma prova que ninguém no mundo acreditaria, mas que era, para ela, irrefutável. Ela não podia trazer seu irmão de volta, não podia levar o Curupira à justiça, mas podia fazer a única coisa que seu irmão faria. Podia compartilhar o conhecimento. Podia transformar a morte dele em um aviso. Metodicamente, como se estivesse trabalhando em mais um projeto, ela começou a montar o dossiê final. Ela editou os vídeos, sincronizou os áudios com os mapas de GPS, escreveu uma análise detalhada, construindo uma narrativa digital da caçada. Cada arquivo era uma lápide, e o conjunto completo era um mausoléu. Ela pegou a gravação final, a caixa preta, e a tornou o clímax de sua história. Ela não estava mais apenas de luto, estava se tornando a curadora do legado de seu irmão. Ela sabia que ir à polícia ou à mídia seria inútil. Eles a transformariam em uma lunática. A história, em uma nota de rodapé bizarra. O mundo da lógica não estava preparado para a verdade dela. Então, ela decidiu usar o mundo que ela conhecia melhor. O digital, o anônimo, o subterrâneo. Ela criou uma identidade falsa. Um perfil sem rosto chamado o Analista do Utinga. Durante uma noite, usando uma série de proxies e redes seguras, ela iniciou seu ataque. Ela não vazou a história para um grande portal de notícias. Ela subiu os arquivos em dezenas de sites de compartilhamento. Postou trechos de sua análise em fóruns de criptozoologia, em comunidades de mistérios não resolvidos, em canais de discussão sobre o paranormal. Ela não deu explicações. Apenas apresentou os dados brutos, o dossiê completo, e uma única frase: os dados não mentem. Parque do Utinga. Ouçam. E então, ela se desconectou e observou. A explosão foi lenta, depois avassaladora. No início foram apenas os nichos da internet que notaram, mas a qualidade dos dados, a meticulosidade da análise, eram inegáveis. A história começou a vazar para plataformas maiores. YouTubers de mistério fizeram vídeos, podcasts de crimes reais, dedicaram episódios ao caso dos arquivos do Utinga. A gravação final de Lucas se tornou viral. Um áudio assombrado que as pessoas se desafiavam a ouvir no escuro. A maioria do público tratou como uma obra de ficção brilhante, talvez um jogo de realidade alternativa ARG, ou uma campanha de marketing para um filme de terror. Mas, para uma minoria, os dados eram consistentes demais. As evidências interligadas de forma muito perfeita para serem fabricadas. Os arquivos do Utinga se tornaram uma lenda da internet. Um mistério moderno nascido do folclore antigo. Helena assistiu a tudo de longe. Anônima, ela havia cumprido sua promessa. A morte de Lucas não seria em vão. Ele não seria apenas um número em um relatório policial. Ele seria uma história, um aviso, um fantasma na máquina global, para sempre associado à criatura de cabelos de fogo. A verdade foi revelada, mas o mistério permanece. Compartilhe esta história se você acredita que algumas lendas são gravadas em dados, não apenas em pedra. E nos vemos no próximo arquivo. Quando a tempestade online estava em seu auge, Helena executou a etapa final de seu plano. Ela rodou um programa de limpeza de dados em seus computadores. Um software de nível militar, que sobrescreveu cada byte de seus discos rígidos dezenas de vezes, destruindo qualquer vestígio dos arquivos originais e de sua pesquisa. Ela desmontou seu santuário de monitores, encaixotou seus pertences e desapareceu da vida que conhecia. O apartamento foi vendido, seu emprego abandonado, seu número de telefone desconectado. Helena, a analista de dados, deixou de existir. Meses depois, uma nova voluntária chegou a uma remota estação de pesquisa biológica no coração do estado do Amazonas, a centenas de quilômetros de Belém. Uma mulher quieta, de olhos atentos, que se apresentou apenas como Lena. Ela passava seus dias na floresta, não com equipamentos de gravação, mas com um caderno, observando, ouvindo. Ela não buscava mais padrões em telas de computador. Buscava-os no voo dos pássaros, no comportamento dos macacos,
no silêncio que precedia uma tempestade. Ela não tinha mais medo da floresta. Tinha um respeito profundo, sombrio e íntimo. Ela era uma guardiã de um segredo, uma testemunha. E todas as noites, antes do dormir, ela ouvia os sons da selva, não procurando por um assobio específico, mas prestando homenagem ao eco digital de seu irmão e ao guardião que ainda rondava as matas. Um mistério vivo em um mundo que havia esquecido como escutar.